palavra de Deus se encontra no livro de Lucas. No livro de Lucas, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui no capítulo 22 e o versículo 42. Vamos ler todos os versículos aqui, tá? Do 22, do 39 ao 46, tá bom? Diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus orando, olha só. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Até aqui. Que palavra é essa, irmãos? Que momento que é esse? O que está acontecendo neste momento? O que está acontecendo? O que Jesus quis dizer? Ele estava orando. Ele estava buscando ao Senhor. A palavra de Deus, irmãos, aqui neste momento, está falando no momento em que o próprio Senhor Jesus, ele está orando e buscando a Deus. Por quê? Todos nós sabemos que antes de Jesus ser crucificado, antes dele passar por uma dificuldade grande na sua vida, Jesus vai orar. Jesus vai conversar com o Pai. Preste atenção, agora você que está me ouvindo, você já ouviu a oração, você já está participando da campanha, agora você tem que prestar atenção na palavra, tá bom? Jesus, ele vai passar por um momento difícil. Ele vai passar por um momento de dificuldade na sua vida. Jesus, ele foi preparado para este momento. Jesus, ele foi preparado por Deus para descer ao mundo, para nascido de mulher, para ser criado por Maria, para passar seus todos os anos e aos 33 anos ser crucificado no Calvário. Jesus, então, neste momento, antes dele passar pelo momento mais difícil da sua vida, porque Jesus, sendo Deus, ele nunca provou da morte, porque ele é eterno e soberano e justo e verdadeiro e fiel. Agora Jesus, ele vai se preparar. Você percebe que Jesus, ele vai se preparar para algo. E Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele era o Cordeiro Imaculado. Ele era o Cordeiro Santo. Ele era o Cordeiro Justo. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele não precisava passar por isso. Não. Só que antes dele passar por isso, ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Você percebe que Jesus, sendo filho de Deus, ele poderia dizer assim: não, eu não preciso orar. Eu já tenho intimidade com Deus. Querido irmão que me ouve, preste atenção. Você tem que começar a orar. A oração, nada mais, nada menos que é o diálogo, o relacionamento com Deus. Se você não cria um relacionamento com Deus, você nunca vai ter intimidade. Mas o que é oração, irmão Rogers? É você falar o que você sente com Deus. Como que você acha que Jesus orou? É que tem pessoas que acham que a oração é uma pregação. Pô, eu já estive no lado de pessoas, nada contra, mas eu já estive no lado de pessoas que ela começa a oração assim, ó: querido e maravilhoso, justo e fiel Deus, eu sei que tu és soberano e que toda a majestade está em teu poder, está em tuas mãos. Ah, é lindo isso. Só que a oração você não precisa pregar para Deus. Porque tem gente que prega para Deus, porque eu sei que se o Senhor estiver no fogo, eu passarei sobre este fogo, porque eu sei. Tu não precisa pregar, irmão. A oração é simples. Olha só como Jesus ensinou a orar. Ele disse assim, ó: quando vocês orar, orai em meu nome, mas comece a oração assim, ó:
chamando Deus de Pai. Jesus olhou e disse assim, ó, e diga assim, ó, Pai nosso que está no céu. Sabe o que é isso? É uma oração de uma criança. A sinceridade na oração. Então, você não precisa pregar para Deus, fale com Deus. Quando Jesus foi orar, ele convidou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Porém, a Bíblia diz que eles dormiram. Eu percebo aqui nesta palavra que há um convite de Jesus para oração. Eu percebo que Jesus olha para Pedro, para Tiago e para João e diz assim, ó, ei, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus, vamos nos relacionar com Deus, o que muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas não oram mais, nem para agradecer o alimento. O relacionamento teu com Deus, o que une você a Deus, é a oração. A pessoa que não ora, ela cai. A pessoa que não ora, ela peca. A pessoa que não ora, não conhece a Deus. Então, há um convite de Jesus para orar. Jesus está convidando você nesta noite. Vamos voltar a orar. Você que está me ouvindo, está prestando atenção na palavra de Deus, digita aí. Devemos voltar a orar. Digita. Devemos voltar a orar. Você que está ouvindo a mensagem, e eu quero ver se você está entendendo. Digita. Devemos voltar a orar. Há um convite de Jesus. Jesus convida Pedro, Tiago e João e diz, vamos até ali orar, porque a minha alma está angustiada. E como que você acha que eles reagiram a este convite? Há vários tipos de convite na nossa vida. Tem gente que te convida para balada, convida para cheirar, convida para roubar, convida para zoar, convida para adulterar, convida para traição, convida. Há vários tipos de convite na nossa vida. Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ó, tem pessoas ali que estão ouvindo, ó. Ó, Débora está ouvindo, Tamara está ouvindo, pessoas que estão ouvindo. Você que está ouvindo, digita aí. Devemos voltar a orar. Há um convite de Jesus para orar. E tem gente que diz assim, eu não preciso orar, eu converso com Deus. Não, mas eu não consigo entender. Que tipo de conversa você conversa? Porque a oração nos aproxima de Deus. Agora você vai ver que Jesus, ele se retira e Pedro, Tiago e João dormem. Por quê, irmãos? Porque o convite para o mundo é assim. Se você convidar alguém para ir numa boate, numa festa, ele amanhece acordado, convida ele para orar, ele vai dormir. Porque tudo que é para Deus se torna difícil, porque há uma barreira espiritual, há demônios que querem impedir você de orar. Você percebeu que a gente tem vontade para tudo? A gente tem vontade para sair, para comer um churrasco, comer uma pizza, mas para orar nós não temos? E se você dobra o joelho, é rapidinho. Por que isso? Porque Satanás não quer que você ore. A oração te iguala a Cristo. E quando te iguala a Cristo, Cristo diz assim, ó, e eu e o Pai somos um. Logo, se eu e o Pai somos um, você também será igual a mim e ao Pai. Então a oração te iguala a Deus, te iguala a Jesus. Te deixa parecido com Cristo. Não foi o que Cristo disse? Sejais semelhante a mim. Então, como que você quer ser parecido com Cristo se você não ora? Você tem que orar. Agora Jesus vai orar, ele vai conversar com Deus. Irmão, você não precisa pregar, eu disse agora, você não precisa pregar para Deus. Você fala o que você sente. Olha a oração de Jesus, está escrito, não é coisa da minha cabeça, está escrito. Lucas capítulo 22, versículo 42, e dizendo, Pai, primeira coisa que Jesus diz, Pai. Olha que palavra simples. Tem pessoa que dobra o joelho e ele começa, irmão, você não precisa de, não que não precise, porque eu estudo teologia,
Precisa. Precisa de conhecimento. Mas na oração não precisa de teologia, irmão. Na oração você não precisa ser rico. Na oração você não precisa ter dinheiro. Na oração você não precisa ser presidente, não. Na oração você não precisa ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, não. Na oração você tem que ser você. Pó e cinza. Olha Jesus, Jesus era Deus. Era o Filho de Deus. Ele não precisava orar. Ele podia dizer assim, irmãos, muito obrigado. Olha aí, tem muita pessoa compartilhando. Obrigado, irmãos. Obrigado, coração, viu? Voltamos para a palavra. Irmão, Jesus poderia dizer assim, ó, eu ordeno. Ele era Deus. Mas Jesus estava orando, irmão. Jesus estava orando. O Filho de Deus estava orando, irmão. Sabe o que é isso? Tem pessoa que não quer orar, irmão. Olha a oração de Jesus. Pai, uma oração simples. Se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. É uma oração simples. Sabe o que Jesus está dizendo para Deus? Está dizendo assim, ó, Pai, a cruz está ali. A prova é grande. Vai machucar a minha carne. Eu vou sofrer. Vou ser pisado. Vou ser humilhado. Vou ser surrado. Tudo isso eu vou passar. Primeiro ponto da oração. Jesus conta para Deus o que ele está passando e o que ele vai passar. Claro que nós não sabemos o futuro, mas você sabe o que você está passando. O que você está passando hoje? Angústia? Pessoas estão falando mal de você? Pessoas estão te caluniando? Talvez você está doente? O que você está passando? Jesus, ele está orando. Só que a oração de Jesus é uma oração simples. Ele está nos ensinando a orar. Então, para você falar com Deus, você não precisa ter nada. Você precisa ser você. Jesus está orando. E o primeiro tópico da oração, ele está contando o que ele vai passar. E está dizendo, Pai, ele está dizendo assim, ó, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus está traduzindo para Deus, dizendo assim, ó, meu Pai, vão me crucificar. Vão me chamar de ladrão. Vão escolher um ladrão em vez de mim. Vão me caluniar. Vão me surrar. E vão me crucificar, Senhor. Jesus está contando para Deus o problema. Então o que é a oração? É você conversar com Deus. É você dizer, Deus, eu estou passando por isso. Você não precisa ter uma voz bonita. Você não precisa ser um pregador eloquente para falar com Deus, não. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu Deus. É para você falar. É para você contar para Ele o que você está passando. Só que muitas pessoas não recebem o que pedem por causa do segundo tópico. Olha aqui. Não se faça a minha vontade. Então Jesus contou para Deus o que ele estava passando. Aí depois ele vai dizer assim, ó, não se faça a minha vontade, porque tem gente que quer determinar. Eu determino que a vitória será certa em nome de Jesus. Amém. Mas será que é o que Deus quer para a tua vida no momento? Você já se pensou? Tem gente que não é Deus que determina, Ele quer determinar. Eu determino a posse da minha casa, a posse do meu carro, eu determino as portas abertas. Não, irmão. Apenas conte o que você precisa. E diga a Deus, se for a tua vontade, abençoa a minha vida. Se for tua vontade, abençoa, eu quero um carro. Se for a tua vontade, eu quero comprar uma casa. Se for a tua vontade, eu quero ser curada. Se for a tua vontade. Tem gente tomando o lugar de Deus.
Não que você não possa profetizar. Pode. Mas será que a verdadeira profecia não é: Senhor, se é a tua vontade, responda a minha oração. Você viu que Jesus era Deus, ele poderia sair do Calvário. Só que no segundo tópico ele vai dizer assim, ó: não se faça a minha vontade, mas a tua. Pergunto para você, Deus tirou ele da cruz? Não. Mas Jesus venceu a morte, morreu e ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia diz que Deus Pai, olha só, Deus não tirou Jesus da prova. Mas em Filipenses, Deus vai dizer assim, ó: porque tu foste fiel à morte de cruz. Olha só. Deus está dizendo, porque tu foste fiel à morte de cruz, eu te dou uma autoridade tão grande, que todo o céu e toda a terra, e tudo que há debaixo da terra, se prostre e reconheçam que tu és o meu filho, que tu és Jesus o Salvador. Sabe qual o meu conselho para você hoje? Você pode profetizar na tua vida. Você pode orar: Deus, como eu queria que a minha empresa fosse para frente. Como eu queria que as portas se abrissem. Como eu queria que Deus me tirasse dessa prova. Você pode orar. Só que tu não pode esquecer do segundo passo. Deus, se for tua vontade de eu sair desse serviço, fala comigo. Se for tua vontade de eu trocar de carro, fala comigo. Se for tua vontade de eu trocar de casa, fala comigo. Entregue a tua vida ao Senhor e confie nele, e o mais ele fará. Oração. Não interessa quem você é, se você é crente, se você é católico, não interessa. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração nos faz entender a vontade de Deus. Porque foi orando que Jesus contou a necessidade. Você pode falar com Deus o que você precisa. Mas foi orando também que Jesus entendeu que a vitória que Deus tinha preparado era maior que a cruz. Talvez Deus não te respondeu ainda. Talvez Deus não abriu a porta de serviço ainda. Talvez Deus não te curou ainda. Talvez Deus não mudou a tua vida como tu quer. Mas saiba que se você for fiel, igual Jesus foi, há um processo. Jesus teve que ser fiel à morte de cruz, para que depois Deus o exaltasse. Se Jesus não fosse fiel até a morte de cruz, ele não conseguiria. Ele não seria exaltado. Mas porque Jesus foi fiel à morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Traduzindo para você. Talvez Deus não alcançou a vitória desejada para você. E você está ali pedindo, orando. Deus, porque não é errado pedir. Você tem que pedir. Para quem que você pedir? Para Deus. Só que quando você pedir, Jesus pediu: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Só que nós não podemos esquecer que a vontade soberana da nossa vida não está na mão de homem, está na mão de Deus. E se a vontade soberana está na mão de Deus, é Ele que decide o que é melhor para nós. Se Deus tira Jesus da cruz, eu e você não teria salvação. Se Deus tira Jesus da cruz, nós nem estaria aqui. E Jesus não teria sido exaltado como foi. Foi preciso todo o processo, na vontade de Deus, na vida de Cristo. Ele morreu, sofreu, mas hoje está à destra de Deus Pai, com o domínio em suas mãos. Talvez Deus não te deu a vitória aí. Supermercado Albanês está online. Rodrigo, Deus abençoe tua vida. Rodrigo Albanês, sua família, seu lar, sua casa. Talvez Deus não alcançou a vitória na tua vida ainda. E você tem orado, você tem pedido. Mas será que você não esqueceu do segundo tópico? Depois da oração, será que você não disse assim: Deus,
que não seja feita como eu quero, mas como você quiser. Qual pai que não conhece o que é o melhor para o filho? Me diga. Se a tua filha chegar assim, pai, me dá um revólver que eu quero me matar, você não vai dar para ela. Você vai dar algo bom para ela. Porque todo pai sabe o melhor para o filho. Agora, quanto mais o vosso Deus, irmãos. Irmão, eu quero que você entenda, não fique triste com Deus, porque a vitória não chegou ainda. Mas estou determinando, irmão, vai acontecer. Tem um louvor que diz assim, ó, vai acontecer, tem que acontecer, um anjo vai descer aqui. Irmão, não é assim. Não é como nós queremos. Vai acontecer, tem que acontecer, não tenho nada contra esses louvor, não. Mas não é assim. A soberania, o querer de Deus está na mão de Deus. É Ele que decide o que é melhor para você. Agora, é errado orar, irmão? Não, você tem que orar, não estou falando disso. Estou falando que você tem que orar, só que você não pode esquecer do segundo tópico. O primeiro tópico, Jesus orou, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Segundo tópico, mas não seja feita a minha vontade. Então, eu quero que você perceba, será que o que você está pedindo é a vontade de Deus? Para o momento agora na tua vida? Será que é necessário isso que você está pedindo agora? Porque se for necessário, Deus vai fazer. Agora, se não for, Deus vai trazer o melhor para a tua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha confortado o teu coração.